A interface do PowerPoint 2010. Quando você inicia o PowerPoint 2010, sua interface tem esta aparência. Na parte superior da tela você verá a barra de títulos que exibe o título do programa e o nome da apresentação que está sendo trabalhada no momento. Do lado esquerdo você encontra a barra de ferramentas e mais abaixo encontramos a faixa de opções já mostradas neste curso. Como acabamos de abrir o programa, você verá o nome Apresentação 1 como o nome da apresentação. Do lado esquerdo da tela, você encontra uma barra com a guia Slides, que permite a navegação rápida pelos slides de sua apresentação. Como acabamos de abrir o programa, você verá apenas o slide atual nesta guia. Na parte central da tela, você verá um retângulo que representa o slide atual, ou seja, aquele que estamos trabalhando no momento. Na parte inferior direita, você verá o controle de zoom, que permite alterar a visualização do slide atual. O PowerPoint possui 3 modos de visualização principais. Esses modos de exibição podem ser alterados por meio desses 3 botões na parte inferior da tela. O modo padrão é usado para editar o conteúdo de slides, ou seja, como você o vê quando os está editando. Se você selecionar o modo de classificação de slides, verá todos os slides lado a lado na tela. Para selecionar um deles para edição, dê um clique duplo sobre o desejado. O terceiro modo é usado para você visualizar o resultado final da apresentação. Nas próximas aulas, veremos mais detalhes sobre a interface do programa. Veja a seguir como criar, salvar e abrir apresentações. Criando uma nova apresentação. Vimos na aula anterior que uma apresentação é criada automaticamente quando você abre o PowerPoint. Porém, a qualquer momento você poderá criar uma nova apresentação. Para fazê-lo, clique na guia Arquivo e escolha Novo. De forma semelhante aos outros aplicativos do Office 2010, surgirão essas opções. Aqui você pode escolher desde uma apresentação em branco até modelos pré-definidos que podem ser personalizados por você. Na parte inferior você verá modelos que podem ser baixados diretamente do site da Microsoft. Clique em Apresentação em branco. Do lado direito você verá uma amostra da apresentação que você escolheu. Clique em Criar. Em seguida, a nova apresentação é criada. Vamos ver na próxima aula como salvar uma apresentação em disco. Salvando apresentações. Depois de iniciar a edição de uma apresentação, é aconselhável que você a salve em disco. Para fazê-lo, clique sobre a guia Arquivo. Escolha Salvar como. Surgirá esta caixa de diálogo. Escolha um drive nesta lista. Escolha nesse campo uma pasta onde sua apresentação será gravada. Digite neste campo um nome para ela. Abra esta lista e veja que você poderá gravá-la em diversos formatos de arquivos diferentes. O formato do PowerPoint 2010 é PPTX. Se você precisar gravá-la em formatos compatíveis com PowerPoint 97-2003, poderá escolher esta opção na lista. Em nosso exemplo, vamos gravá-la no formato padrão do PowerPoint 2010, portanto escolhemos essa opção na lista. Clique em Salvar. De agora em diante, use o botão Salvar na parte superior esquerda da tela para atualizar a gravação. Vamos ver na próxima aula como abrir apresentações do disco. Abrindo apresentações. Depois que você gravou sua apresentação, poderá abri-la em outra sessão de trabalho para aperfeiçoá-la ou mesmo para abrir outra apresentação qualquer que esteja gravada em disco. Clique na guia Arquivo. Em seguida, clique em Abrir. Esta caixa de diálogo surgirá na tela. Escolha o drive nesta lista. Abra a pasta onde sua apresentação está gravada. Selecione o arquivo clicando sobre ele. Clique em Abrir. E a apresentação será aberta no PowerPoint. Vamos ver na próxima aula como incluir e excluir slides de uma apresentação.
Inserindo e excluindo slides. A maioria das apresentações possui mais de um slide. Quando iniciamos uma nova apresentação, o PowerPoint 2010 cria apenas um slide, porém você poderá acrescentar tantos quantos slides forem necessários. Existem diversas formas de inserir um slide novo. Vamos vê-las a seguir. Inicie uma nova apresentação. Uma das opções de criação é clicando sobre a guia página inicial em Novo Slide. A segunda maneira é pressionando as teclas de atalho Ctrl M. E finalmente, você pode ainda clicar com o botão direito do mouse sobre um dos slides no painel do lado esquerdo da tela e escolher Novo Slide. Para inserir um slide novo no modo de exibição classificação de slides, dê um clique com o botão direito do mouse entre os slides onde o novo será adicionado e escolha Novo Slide. Clique na seta abaixo do botão Novo Slide e o menu surgirá com diversos modelos de slides. Para inserir um deles, clique sobre o desejado. Para excluir um slide, selecione-o no painel Slides e pressione a tecla Delete. Vamos ver na próxima aula como mover e duplicar slides. Movendo e duplicando slides. Eventualmente, precisamos mover um slide para alterar a sequência de exibição. Para mover um slide, simplesmente selecione-o no painel Slides e arraste-o para o novo local. Se você estiver no modo de classificação de slides, poderá fazê-lo da mesma forma. Alternativamente, você poderá clicar sobre o slide com o botão direito do mouse e escolher Recortar. Em seguida, dê um clique com o botão direito no local onde o slide recortado será movido e escolha Colar. Se você quiser duplicar um slide, segure a tecla Ctrl pressionada e arraste-o para o local desejado. Solte o botão do mouse e, em seguida, a tecla Ctrl. Você também poderá copiar um slide clicando com o botão direito do mouse e escolher Copiar. Clique no novo local, também com o botão direito, e escolha Colar. Digitando textos em caixas padronizadas. O PowerPoint 2010 possui diversos layouts de slides pré-definidos, que incluem caixas para inserção rápida de textos. Para esta aula, inicie uma nova apresentação. Clique sobre a guia página inicial e sobre a parte inferior do botão Inserir Slide. Selecione um dos layouts de título. Quando você escolhe um layout de texto, uma ou mais caixas são criadas automaticamente. Agora dê um clique dentro da caixa de texto e digite o texto desejado. Você pode introduzir texto em uma caixa do PowerPoint como se fosse um documento do Word, por exemplo. Clique com o botão direito do mouse sobre o slide atual na barra do lado esquerdo da tela e escolha Layout. Em seguida, selecione outro layout na lista. Note que, mesmo depois de escolher outro layout, após ter digitado o texto, este não é alterado. Insira um novo slide e escolha outro layout. Digite o texto desejado e vá repetindo o procedimento até o fim. Veja na próxima aula como adicionar novas caixas de textos e como transformá-las dentro do slide. Adicionando novas caixas de texto. Vimos na aula passada como inserir slides com caixas de textos pré-definidas. Porém, certamente você desejará inserir novas caixas personalizadas. Para começar, clique na guia Página Inicial. Abra o menu Novo Slide e adicione um slide em branco, selecionando esta opção. Clique na guia Inserir e sobre o botão Caixa de Texto na faixa de Opções. Em seguida, arraste ou dê um clique sobre o slide. Você poderá adicionar tantas quantas caixas de texto quiser, usando o mesmo procedimento. Digite um texto qualquer e, se quiser mudar de linha, pressione Enter. Se você arrastar a caixa de texto por sua borda, poderá posicioná-la em qualquer parte de seu slide. Os manipuladores de uma caixa de texto são usados para redimensionar e girá-la com auxílio do mouse. Para editar o conteúdo de uma caixa de texto, dê um clique sobre ele e edite-o. Para excluir uma caixa de texto, selecione-a e pressione a tecla Delete.
Vamos ver na próxima aula como formatar o conteúdo das caixas de texto. Formatando textos. Depois de inserir textos, você poderá formatar sua fonte, estilo, tamanho e cor. Para formatar todo o conteúdo de uma caixa de texto, clique sobre sua borda e na guia Página Inicial. Para alterar sua fonte, escolha outra nesta lista. Para alterar seu tamanho, abra esta lista e escolha outro. Você também poderá digitar neste campo outro valor e pressionar Enter para aplicar o novo tamanho. Esses três botões são usados para alterar o estilo da fonte para negrito, itálico e sublinhado. Esses botões são usados para alterar o alinhamento do texto para esquerda, centro, direita e justificado respectivamente. Você poderá alterar rapidamente o tamanho da fonte clicando nesse botão para aumentá-lo e neste outro para diminuí-lo. Para alterar a cor do texto, clique nesse botão e em seguida escolha outra nesta paleta. Se você clicar em mais cores, surgirá a caixa de diálogo Cores. Clique na guia padrão para escolher outras cores nesta paleta ou clique na guia personalizada para compor sua própria cor. Clique em OK para aplicá-la ou em cancelar para manter a cor anterior. Todos os recursos de formatação mostrados também poderão ser aplicados em partes específicas do texto. Para fazê-lo, selecione a parte do texto que será formatada e aplique as modificações desejadas. Vamos ver na próxima aula como adicionar marcadores e numeração. Inserindo marcadores e numeração. Em apresentações de slides, a exibição de uma sequência de itens ou lista é muito comum. No PowerPoint 2010, podemos usar marcadores ou numeração automaticamente para destacar esses itens. Para inserir marcadores em uma lista, selecione-a arrastando o cursor do mouse sobre ela. Clique na guia Página Inicial e sobre o botão Marcadores, da faixa de opções. Se a lista tiver subitens, selecione-os. Clique no botão Aumentar nível de lista e os subitens serão destacados da lista. Para alterar as figuras dos marcadores, selecione a lista e clique na seta do lado direito do botão Marcadores. Em seguida, escolha outra figura por meio deste menu. Para remover os marcadores, selecione toda a lista e clique no botão Marcadores novamente. Para retornar os subitens à sua posição normal, selecione-os e clique no botão Diminuir nível da lista. Você também poderá adicionar números em sua lista. Selecione-a novamente e clique no botão Numeração da barra de formatação. Para adicionar uma nova numeração aos subitens, selecione-os e clique em Aumentar nível da lista. Clique sobre a seta do lado direito do botão Numeração e escolha outro tipo de numeração disponível nesta lista. Vamos ver na próxima aula como inserir WordArt. Inserindo WordArt no PowerPoint. Se você quiser aplicar efeitos especiais em textos, poderá usar o recurso chamado WordArt, já visto em uma aula anterior, quando abordamos o Word 2010. Para esta aula, crie um novo slide em branco. Em seguida, clique na guia Inserir. Clique no botão WordArt e surgirá um menu com diversos modelos para definir os efeitos aplicados em textos. Clique sobre um deles para selecioná-lo. Surgirá uma caixa de texto com o conteúdo selecionado. Digite um texto qualquer e veja que a faixa de opções exibe diversos recursos para a formatação do texto. Selecione-o novamente. Clique sobre esta seta e veja que são exibidas diversas opções de preenchimento e contorno da moldura. Para alterar o preenchimento da moldura, clique em Preenchimento da forma e escolha outra cor nesta paleta. Para remover o preenchimento, clique em Sem preenchimento. Da mesma maneira, você poderá usar o botão Contorno da forma para alterar o contorno da moldura. Em efeitos de forma, você poderá aplicar outros efeitos à moldura, como sombreamento, brilho, reflexo, etc. O botão Estilos Rápidos permite configurar o efeito aplicado.
O botão Preenchimento de texto permite alterar a cor interna do texto. O botão Contorno do texto faz o mesmo com seu contorno. O botão Efeitos de texto oferece diversas opções de efeitos especiais que podem ser aplicados ao texto. Para excluir uma word art, selecione-a e pressione a tecla Delete. Inserindo cliparts em slides. Além de textos, podemos inserir em uma apresentação do PowerPoint cliparts, imagens e sons. Uma clipart é uma figura pronta, normalmente catalogadas por temas, e quase sempre você achará uma que poderá ser incluída em seus slides. Selecione um slide em branco de sua apresentação no PowerPoint. Para adicionar uma clipart, clique na guia Inserir e sobre o botão Clipart. Surgirá uma janela do lado direito da tela. Digite nesta caixa uma palavra-chave relacionada com a figura procurada e clique em Ir. As cliparts encontradas serão listadas neste campo. Para incluir uma delas, clique sobre a desejada. Note que você poderá movê-la, redimensioná-la ou girá-la com auxílio do mouse. Para excluí-la, simplesmente selecione-a e pressione a tecla Delete. Note que, quando você inclui uma clipart em um slide, poderá aplicar diversos efeitos como sombreamentos, reflexos, etc. Você também poderá alterar o brilho, contraste ou mesmo recolorir a clipart por meio dessas opções. Vamos ver na próxima aula como incluir imagens em sua apresentação. Inserindo imagens em slides. Além de cliparts, você também poderá inserir imagens, que podem ser desenhos ou fotografias, que servirão como adorno ou ilustração para o slide que você esteja criando. Esse tipo de imagem deve estar previamente gravada em seu computador, ou em uma mídia removível, como um pendrive ou CD-ROM, por exemplo, para ser carregada. Para inserir uma imagem, clique sobre a guia Inserir e sobre o botão Imagem. Uma caixa de diálogo surgirá, permitindo que você abra a imagem do disco. Escolha a pasta e o drive desejado e selecione a figura ou imagem neste campo. Note que o PowerPoint permite a importação de diversos tipos de imagens, como JPEG, PNG, BMP e GIF, entre outros. Clique em Inserir para colocar a figura no slide. Use os manipuladores para girar, mover e redimensionar a figura, como fizemos com as cliparts. Se você selecionar a imagem e clicar na guia Formatar, terá as mesmas opções de configuração de cor, contraste, brilho, etc., que também já mostramos anteriormente. Vamos ver na próxima aula como inserir sons em uma apresentação. Inserindo sons em slides. Outro recurso interessante do PowerPoint é a possibilidade de inserção de sons em seus slides, que podem ser reproduzidos automaticamente quando o slide é exibido, ou que serão reproduzidos apenas se você clicar com o mouse sobre o seu ícone. Selecione um slide, clique na guia Inserir e sobre o botão Áudio. Escolha áudio do arquivo. Nesta caixa de diálogo, você poderá procurar um som que esteja previamente gravado em seu PC, ou em uma mídia removível, como pendrive ou CD, por exemplo. Escolha o arquivo desejado e clique em Inserir. O PowerPoint colocará um player no slide. Clique sobre Play para ouvir o som. Por padrão, o som será reproduzido somente com o clique do mouse durante a apresentação. Se você quiser que o som seja reproduzido automaticamente, clique na guia Reprodução. Escolha automaticamente nesta lista. Clique no botão Apresentação de Slides no canto inferior direito para exibir o slide atual. Assim que o slide é exibido, o som é reproduzido automaticamente. Para excluir um som, selecione-o e pressione Delete de seu teclado. Vamos ver na próxima aula como inserir tabelas em um slide. Inserindo tabelas em slides. O PowerPoint 2010 também permite que você insira tabelas em sua apresentação. Selecione ou adicione um slide em branco. Clique na guia Inserir e sobre o botão Tabela.
Escolha por meio desta grade quantas colunas e linhas a sua tabela terá. Note que conforme você vai movendo o mouse sobre os quadrados, o PowerPoint vai mostrando no slide a aparência da tabela. Dê um clique para inseri-la. Para movê-la, arraste-a por sua borda. Você poderá redimensioná-la por meio dos manipuladores. Para redimensionar colunas ou linhas, posicione o cursor do mouse sobre as linhas e arraste-as. Se você quiser adicionar linhas ou colunas, clique com o botão direito do mouse sobre uma das células, escolha Inserir e uma das opções listadas no menu. Para excluir uma linha, selecione uma das suas células com o botão direito do mouse e escolha Excluir linhas. Você poderá fazer o mesmo para excluir colunas. Você poderá juntar duas ou mais células num processo chamado mesclagem. Esse recurso é muito usado para títulos, por exemplo, já foi visto na aula sobre o Word 2010. Selecione as células desejadas, arrastando o mouse sobre elas. Essas podem ser linhas ou colunas. Em seguida, clique com o botão direito do mouse e escolha Mesclar células. Para acrescentar textos em uma célula, simplesmente selecione-a e insira o texto desejado. Você poderá formatar o texto de uma tabela da mesma forma que faria com uma caixa de texto do programa. Para alterar a espessura, cor e estilo das linhas e outros efeitos de uma tabela, use as opções das guias Design e Layout. Vamos ver na próxima aula como adicionar animações em objetos. Adicionando animações em objetos. Além de incluir objetos como textos, cliparts e figuras, você também pode animá-los. Esse recurso torna seus slides mais interessantes, chamando a atenção dos espectadores para os itens animados. No PowerPoint 2010, você poderá usar um esquema de animação pré-definida e personalizá-la. Adicione uma figura, clipart ou texto em um slide e selecione-o. Para usar uma animação pré-definida, clique na guia Animações e sobre o botão Adicionar animações. Você encontrará algumas opções de animações pré-definidas que poderão ser visualizadas quando você pousar o mouse sobre elas. Para aplicar uma delas, clique sobre a desejada. Você também poderá personalizar animações em slides. Para fazê-lo, aplique uma animação em um objeto selecionando o desejado na lista. Clique no botão Painel de Animação. Um painel surgirá do lado direito da tela. Clique em Executar para reproduzir a animação. Abra a lista e veja que você tem diversas opções de personalização da animação. Se você quiser que a animação inicie junto com a anterior, escolha esta opção na lista. Para fazer com que a animação seja executada após a anterior, selecione esta opção. Selecione o elemento que você animou e abra a lista Adicionar animação novamente. Veja que você pode aplicar um efeito de animação para cada evento do slide. Esses efeitos são divididos em entrada, ênfase e saída. Configure todas as animações de seu slide e clique em Apresentação de slides para testá-las. Faça vários testes usando as diversas opções de personalização de animação para aprender como funcionam. Configurando o plano de fundo. O PowerPoint 2010 permite que você altere o plano de fundo de diversas maneiras, usando cores, gradientes, texturas e padrões. Para alterar o plano de fundo, clique na guia Design e sobre o botão Estilos de plano de fundo. Em seguida, clique em Formatar plano de fundo. A caixa plano de fundo se abrirá na tela. Clique em Preenchimento do lado esquerdo da janela e selecione Preenchimento sólido. Escolha uma das cores para ser usada como cor de fundo. Clique em Preenchimento de gradiente. Use esses botões para escolher as cores inicial e final do gradiente. Escolha por meio desta lista o tipo de gradiente. Clique em Preenchimento com imagem ou textura. Escolha nesta lista a textura que será usada no fundo dos slides. Para escolher uma imagem personalizada que será usada como fundo, clique em Arquivo.
Escolha nesta caixa de diálogo a imagem desejada e clique em Inserir. Se você quiser usá-la como textura, escolha Imagem lado a lado como textura. A última opção permite incluir um padrão de preenchimento ao fundo. Selecione o preenchimento desejado. Clique em Fechar para aplicar o preenchimento somente ao slide atual, ou em Aplicar a tudo para aplicá-lo em todos os slides de sua apresentação. Para remover as opções escolhidas, clique em Redefinir plano de fundo. Além de personalizar o plano de fundo, o PowerPoint também possui diversos esquemas pré-definidos que poderão ser aplicados rapidamente a todos os slides. Para fazê-lo, abra a lista Estilos de plano de fundo e escolha um deles. Veja na próxima aula como trabalhar com temas. Trabalhando com temas. Na aula anterior, vimos como alterar o plano de fundo de um slide ou de toda a sua apresentação. Nesta aula, vamos ver como usar temas ou padrões que podem ser aplicados em slides, deixando sua apresentação com uma aparência profissional. Depois de terminar sua apresentação, incluindo textos e figuras, clique na guia Design sobre o botão do lado inferior direito do campo Temas. Passe o mouse sobre um dos temas e veja que o PowerPoint altera não somente o plano de fundo, mas também a formatação das fontes. Para aplicar o tema desejado, clique sobre ele. Você também poderá iniciar uma apresentação nova usando um tema pré-definido. Clique na guia Arquivo e escolha Novo. Clique em Temas e escolha um dos temas mostrados nesta lista. Em seguida, clique em Criar. Agora você poderá adicionar slides, textos, figuras, sons e animações usando o tema escolhido. Vamos ver na próxima aula como adicionar transições em slides. Adicionando transições de slides e testando sua apresentação. No PowerPoint 2010, você poderá aplicar efeitos de transição entre os slides, tornando sua apresentação mais interessante. Depois de pronta, selecione o primeiro slide de sua apresentação. Clique na guia Transições. Clique na seta do lado inferior direito do campo Transições. Surgirá um menu com diversas transições separadas por categorias. Pouse o mouse sobre uma delas para ver uma amostra na tela. Clique sobre uma delas. Se você quiser reproduzir um som durante a transição, clique sobre este botão e escolha um som por meio desta lista. Esta lista permite que você escolha a velocidade da transição. Use esse botão para aplicar a transição atual a todos os slides. Aplique várias transições de seus slides e inicie a apresentação para testá-las. Agora vamos ver como configurar o tempo de exibição de um slide. Por padrão, a exibição de um slide é determinada por um clique do mouse, porém podemos configurar um tempo pré-definido de exibição. Selecione após e digite nesses campos o tempo de exibição do slide em minutos e segundos. Se você deixar a opção ao clicar com o mouse selecionada, poderá interromper o intervalo usando este recurso. Teste sua apresentação e configure os intervalos de acordo com o desejado.